tudo possa ocorrer conforme a tua vontade, ó Pai. Usa o teu ungido, Senhor. Usa, meu Pai, o teu servo com unção e com autoridade. Aleluia. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Eu estou muito feliz por essa noite. Estou muito feliz. Como o irmão disse com muita propriedade aqui, não é frasezinha de efeito, realmente isso aqui é um tempo de honra que Deus tem te dado e tem também dado à minha vida. Eu amo demais a família desta igreja, amo demais o pastor Winter, pastora Alessandra, minhas 3 irmãzinhas que eu tenho aqui. Eu falo que elas nasceram só de pai diferente, né? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Abra, por favor, a Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vou ler apenas 3 versículos. Se os irmãos quiserem colocar-se sobre os pés. Vamos ler dos versos 8 ao 10. Lucas, capítulo 15, dos versos 8 ao 10. Aqui na minha versão, vamos ler todo mundo junto, né? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Verso 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode se sentar, querido, glorificando ao Senhor. Eu prometo ser bem breve, porque ainda quero adorar mais um pouco com os irmãos. Talvez uma das cernes do Evangelho de Cristo, uma das colunas principais do Evangelho, seja uma palavra chamada reconciliação, restauração, regeneração. Talvez um dos principais fundamentos do cristianismo gira em torno de restauração. Só que o que tem se percebido em alguns lugares hoje é que as nossas igrejas, as nossas famílias, elas não se preparam para um tropeço, não se preparam para uma queda de alguém. Muitas vezes nós construímos os nossos relacionamentos baseado no sentimento bom que as pessoas sentem por nós. Como é bom a gente amar pessoas que nos amam. Como é bom a gente ser agraciado por Deus com pessoas que nos tratam bem. Pessoas que sempre acertam quando falam conosco. Mas isso é fácil. A Bíblia mesmo diz que isso é mais fácil do que a gente conseguir amar quem persegue, quem fala mal da gente, quem nos trata mal, quem promete e não cumpre. E essa noite é uma noite muito especial de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque Deus vai nos ensinar e talvez trazer à nossa lembrança um pouco desse sentimento de restauração que tem se perdido em alguns lugares. E quando eu falo de restauração, eu lembro muito desse texto que eu li aqui com os irmãos. E esse texto ele não está sozinho, ele faz parte de uma espécie de trilogia. Primeiro o texto fala sobre uma ovelha que se perdeu. Depois, esse texto que lemos, a dracma perdida. E consequentemente um texto ainda mais conhecido, que é sobre o filho pródigo. E quando a gente lê os 3 textos, a gente percebe que eles não estão isolados, eles fazem parte de um contexto. E é sobre esse contexto que eu quero falar com você rapidamente nessa noite. A ovelha, ela se perde.
E de uma certa forma, ela tem uma consciência que está perdida. E ela está perdida do lado de fora. Já a dracma, ela não tem tipo de pensamento nenhum sobre a sua própria perda. Não há nenhum tipo de raciocínio na dracma. E ela foi perdida onde? Dentro de casa. Diga assim, perdida dentro de casa. Depois, o texto vai falar sobre o filho pródigo. E ali também temos duas pessoas perdidas. Um filho mais novo que decide sair de casa, pegar parte da sua herança e ir embora. E lá na frente ele reconhece que havia errado e decide voltar. Mas quando a gente lê a história daquele filho pródigo, a gente percebe que havia um outro filho, também perdido, porém estava perdido dentro de casa. E quando a gente vai analisar a perda ou o pecado de alguém, um tropeço de alguém, geralmente verificamos das pessoas que não estão aqui dentro. Eu costumo dizer que a gente consegue analisar os defeitos que a gente não tem. Por exemplo, alguém começa a falar bem assim, porque o povo que mente na casa de Deus, alguém grita assim, fala a Deus. Geralmente quem gritou fala a Deus não é um mentiroso. Porque ele gosta de ovacionar aquele erro que ele não tem. Mas dificilmente alguém vai dar um glória a Deus quando alguém cita daqui de cima um pecado que ele tem. Se alguém fala, por exemplo, que a gente não deve falar mal dos irmãos, e talvez alguém fala, com certeza ele não vai gritar um fala a Deus. Não vai não. Porque a gente gosta de colocar holofotes naquilo que a gente não erra. E com isso nós medimos os pecados. E com isso nós colocamos títulos em grandes pecadores e pequenos pecadores. Talvez se eu perguntasse aqui agora, qual é o seu pecado? Se Deus olhasse diretamente para você e perguntasse assim, qual é o seu defeito? Mas não é aquele defeito que todo mundo conhece, não. Aquele que está dentro. Aquele que está escondido. O do filho que saiu, a gente sabe. Ele tomou a herança, gastou tudo, fez o que não devia. Mas de repente, quando esse filho coloca a mão na consciência e fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso voltar porque eu lá era bem tratado, lá eu tinha tudo do bom e do melhor, eu preciso voltar. E quando ele volta, ele acha o pai da mesma forma, de braços abertos. Mas havia um filho com o coração amargurado lá dentro. E essa dracma que nós lemos aqui, ela reflete esse filho. Porque ele não sabia que também estava tão perdido quanto o que saiu. A diferença é o que de fora ele acordou a tempo. Eu não sei qual foi a sua expectativa sobre o culto dessa noite. Não sei aquilo que te motivou a trazer aqui. Mas uma coisa eu posso te garantir da parte do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos trouxe aqui para falar profundamente aos nossos corações. E quando Deus fala profundamente nos nossos corações, não significa que vamos sair felizes do lugar. Às vezes tem uma falsa ideia que quando a gente se sente confortável, Deus falou o que Ele precisava dizer. E eu tenho escutado muito da parte de Deus que a maioria das ministrações devem nos incomodar a ser melhor. Que devem tocar profundamente nos nossos corações para que a gente possa sair realmente diferente de como entramos. Então eu tenho certeza que para algumas pessoas, essa noite, ela vai ser um divisor de águas. E eu digo para algumas pessoas porque não depende da palavra que vai ser pregada, porque existem pregadores muito mais excelentes do que eu. Mas depende de como nós abrimos nosso coração para ouvir o que o Espírito Santo quer revelar para as nossas vidas neste lugar. Pois bem, eu falei no início que o Evangelho de Cristo é baseado na restauração. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz que Deus nos preparou para vivermos o ministério da reconciliação. O nome desse culto
é um amigo de Deus, correto? O tema desse culto. Agora eu quero que você pense um pouquinho comigo sobre um amigo que você tem que poderia estar aqui do seu lado, neste lugar. Um amigo, um colega da faculdade. Quem sabe um patrão ruim, aquele patrão que é luta. Sabe aquele que você quer orar por ele? Você quer profetizar a bênção, sabe aquela bênção de mão fechada? Sabe? Não sei se você tem, mas alguém pode ter algum patrão assim que você quer. Sabe aquela bênção de mão fechada assim no nariz? Então, talvez você tenha funcionários que também precisam da bênção de Deus. E aí eu te pergunto, onde eles estão agora? Onde eles estão agora? Sabe o que a gente pensa muitas vezes? Eu vou lá para a igreja porque eu preciso receber a minha bênção. E de fato, este lugar aqui é um lugar de bênçãos para as nossas vidas. É verdade isso. Mas sabe a sensação que eu tenho? Que parece que Deus é exclusivo. Que parece que Deus ele só vai na igreja para me abençoar. E se Ele não me abençoou, o culto não aconteceu. Parece que se o meu pedido não foi atendido, parece que Deus não estava lá. Há 2 semanas atrás eu perdi uma amiga de infância por causa de uma cirurgia mal feita. Ela morreu. E aí a gente pensa, onde é que estava Deus no falecimento dessa jovem, 21 anos de idade? Morreu nova, por causa de um erro de cirurgia. Onde é que estava Deus quando Ele não nos atende? Sabe onde é que Deus estava? Abençoando também a vida de uma outra pessoa. E às vezes a gente acha que Deus tem que realizar tudo o que a gente quer. E sabe o que eu aprendi na minha própria vida? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Que nem sempre aquilo que dá certo é Deus que tem te dado. E aqui eu quero falar um pouquinho da minha história para você. Eu sou músico há muitos anos. Eu comecei a tocar aos 4 anos de idade. Contrabaixo. Com 5 anos, meu pai tinha uma banda que fazia cover do Raul Seixas. Toda vez que eu lembro disso, dá vontade de rir. Meu pai barbudão cantando Raul Seixas, irmão, que coisa terrível. E hoje meu pai é pastor, graças a Deus. Isso, aleluia mesmo, irmão, porque era uma luta. Só que a gente, ninguém era evangélico e tal, e a gente fazia um som, né? Meu pai tocava baixo e cantava. E eu com 5 anos, eu tomei o lugar dele no baixo. Se alguém quiser, está filmado, mas eu não queria te mostrar não, mas tem filmado, é de verdade. Eu tinha 5 aninhos, eu tocava baixo nessa banda, e com 5 e 6 anos eu toquei lá, a gente fez várias festas aqui no estado. E aos 7 anos, minha mãe, que hoje já está com o Senhor, ela começou a procurar uma igreja desesperadamente, porque ela sentia que aquilo não era o meu lugar. E ela começou a procurar. Aí aquele pessoal de domingo de manhã, sabe? Aquele pessoal de domingo de manhã, sabe? Bem vestido? Estava lá, evangelizando, irmão. Eles estavam fazendo a parte deles. Estavam. E quase que eu fui. Nossa família foi quase. Aí de repente minha mãe recebeu um convite para visitar uma igreja batista e nós fomos, e minha mãe aceitou Jesus, e como eu tinha 7 anos, eu fui. Minha mãe foi, eu vou junto, né? E fomos para a igreja aos 7 anos de idade. Aos 7 anos eu comecei a estudar piano. Com 8 eu já ensaiava o ministério de louvor, com 10 eu regia coral e fui embora, crescendo na música, na igreja. Aos 14 anos eu comecei a ministrar louvor. Eu dirigi o grupo de louvor já da igreja há muito tempo. E comecei a pregar. E dos meus 14 aos meus 26 anos, Deus fez muitas coisas na minha vida. Eu viajei várias partes do país, ou tocando, ou pregando. E certa vez eu fui ministrar numa igreja, fui pregar sobre milagre. No final teve aquela fila de oração, sabe? Aquela fila pequena de oração. Você querendo comer aquela fila gigante, sabe? Não. Aí veio uma criancinha de 5 anos de idade, eu quero que você preste atenção nisso. 5 anos de idade, veio uma criancinha do lado da mãe, começou assim, mãe, fala com ele, fala com ele. Aí a mãe, fala você, minha filha. Mamãe, fala com ele, fala com ele. Aí eu olhei perto da criancinha e falei assim,
Fala, bebê, o que você quer pedir para Deus? E eu rapidamente pensei, ela deve pedir para que ela cresça e se torne uma médica, ou que os pais parem de brigar, alguma coisa assim. Essas coisas que é fácil de orar, sabe, que não compromete. Ela falou assim, tio, eu vi que o senhor pregou sobre milagre, e ela usava um óculos assim, dessa espessura assim, ó, espessura, e o olho era assim, atravessadinho, atravessadinho. Tio, eu vi que o senhor pregou sobre milagre e eu queria te ver melhor. Eu tinha pregado sobre o que mesmo? Sobre milagre, né? Aí eu falei bem assim, minha filha, vem cá. Olha que frase terrível que eu falei, irmão, que vergonha. Falei, eu vou orar por você, mas pode ser que Deus não queira te curar. Que vergonha. Que vergonha. Mas eu falei. Só que para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu comecei a orar por aquela criança, eu esqueci o que eu tinha falado. E comecei a orar. Eu falei, Deus, visita a fé desta criança. E faz ela enxergar melhor. E quando eu acabei de orar, o olho dela estava no lugar. Ela não precisou mais usar o óculos. Ela falou assim, tio, eu te enxergo tão bonito agora. E eu uso óculos até hoje. Glória a Deus. Eu te contei essa história, não foi para te impressionar, foi apenas um exemplo, eu não quero me ater a isso. Mas o fato é que Deus estava me usando muito. A proporção ministerial estava muito grande. E eu cheguei a uma conclusão muito terrível, que muitas vezes nós somos usados por Deus, mas estamos bem longe de sermos aprovados por Ele. E eu vejo muita gente querendo viver ministério. Poxa, Deus, cadê meu ministério? Eu quero realizar, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero ministrar, eu quero orar por cura. Deixa eu te falar uma coisa, com muito temor no meu coração. Peça primeiro restauração da sua alma, porque senão vai acontecer o que estava acontecendo comigo. Eu estava me enquadrando em Mateus capítulo 7, que fala bem assim, que naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu preguei, eu toquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, mas não vai ter parte com o Senhor. Sabe como eu estava? Eu estava perdido dentro da casa de Deus. E esse é o pior, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas olham aquilo que a gente faz, os nossos talentos, e às vezes as nossas qualidades atrapalham uma verdadeira restauração do Espírito Santo nas nossas vidas. E talvez você, como eu falei há um pouco tempo atrás, sua expectativa era receber uma palavra de ânimo, que você saísse daqui exuberante, mas não existe palavra mais tremenda de Deus para as nossas vidas do que eu ainda acredito na sua restauração, o céu ainda está aberto para você. Stefano, mas eu estou há tanto tempo na igreja. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, querido. Esse rapaz, esse irmão do filho pródigo, ele nunca saiu de casa. Estava lá. E talvez você nasceu na igreja. Filho de presbítero, de pastor, ou está há muito tempo na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, tempo de igreja não determina a restauração de vida, tempo de igreja não determina mudança de caráter. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, um dos maiores desejos de Deus não é usar-nos para fazer a obra dele, mas é Ele fazer uma obra em nós. E eu demorei a entender isso. No dia 31 de dezembro de 2012, eu estava sozinho numa igreja, longe da minha família, dobrei os meus joelhos, sozinho, todo mundo se abraçando, aquela coisa de final de ano bonita, e eu sozinho, dobrei o joelho e falei bem assim, Deus, sabe de uma coisa? Eu quero parar
de viver só da misericórdia. Olha que oração mais maluca. A sensação que eu tinha é que Deus me dava e eu tropeçava e perdia. Deus me dava, eu tropeçava e perdia, mas eu não morria por causa da misericórdia. Eu falei, Deus, me salva e me leve então uma vez. Porque eu acredito que o Senhor pode fazer muito mais na minha vida, mas se eu me converter de verdade. E fiz essa oração a Deus, sozinho, sem ninguém. Virou o ano, em fevereiro, eu conheci... Fica de pé, jovem, por favor. Olha como é que Deus faz a obra, irmãos. Olha isso. Vira para trás, meu filho. Olha como é que Deus é bom, irmão. Conheci, pode sentar. Casada comigo, ok? Olhar bonito, mas casada comigo, ok? Conheci essa jovem, nós nos casamos. E Deus fez muito mais do que eu já tinha vivido na presença dEle. E sabe por quê? Não foi porque eu fui atrás disso, não. Eu só quis ser melhor. Só queria ser um servo melhor. Eu só queria ser um filho melhor. Eu só queria ser um filho de Deus melhor. E com essa mudança de comportamento, Deus tem abençoado muito as nossas vidas. Algumas pessoas que estão aqui, talvez tenham mais talentos do que eu. Sejam mais talentosas. E alguém pode ter te perguntado assim, por que seu ministério não deslancha? Você tem tudo para dar certo, você canta tão bem, você ministra tão bem, por que não sopra o seu nome? Por que você não apareceu nas rádios do país? Por que você não está nos outdoors por aí, espalhados no país? Eu vou te falar o que Deus me falou sobre isso também. Porque Deus tem duas formas de nos tratar. Ou Ele coloca a mão assim e poda, até a gente descobrir a verdadeira vocação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ou pior, Ele pode dar corda. E na volta de Jesus, será muito tarde. E eu glorifico a Deus, porque o Espírito Santo de Deus me segurou, até que eu aprendesse, voltasse para a casa do Senhor. E hoje eu posso declarar que de fato, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a mudança que a gente sempre quer que aconteça em alguém, ela na verdade tem o nosso nome. A Bíblia diz assim que um pedido do salmista, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E talvez uma das nossas maiores dificuldades é ter um coração inteligente. Um coração que sabe decidir o que é certo para as nossas vidas. E quando a gente vive alguma coisa ruim, a gente coloca a culpa em alguém. Poxa, meu ministério não aconteceu porque o pastor não me observa, porque eu não recebo a oportunidade do líder da mocidade. Eu não cresci na empresa porque o patrão não me observa. Eu não terminei a faculdade porque aquele professor me perseguia. Nós sempre transferimos a culpa. Somos especialistas nisso. Tem uma frase que eu aprendi, que quando a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Isso é um perigo, irmão. Se a culpa é minha, eu tenho que assumir e mudar. Se eu que estou errado, eu tenho que vestir a carapuça e buscar uma transformação do Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece? Quando a gente consegue olhar para dentro de nós, a gente consegue atingir algo maravilhoso com Deus. Você conhece um versículo que fala assim, mas em todas essas coisas, fala para mim, somos... Fala um pouquinho mais alto. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Esse texto é muito usado, muito conhecido. E eu perguntei para Deus, o que significa ser mais do que vencedor? Porque se eu venço uma competição, eu sou o quê? Não estou entendendo. Sou? Se eu venço de novo, eu sou o quê? Eu sempre vou ser o quê? Ah, mas o versículo é bonitinho, eu vou falar na igreja porque ele é bacana.
Mas o que é ser mais do que vencedor? Aí Deus me deu um entendimento. Quando eu venço todo mundo, eu sou vencedor. Mas quando eu consigo vencer a mim mesmo, quando eu venço a mim mesmo, aí sim, eu sou mais que vencedor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não tem poder para te destruir. Eu vou repetir porque você não glorificou o suficiente. O diabo não tem poder para te destruir. Não tem. Sabe por que ele não tem? Porque a Bíblia diz que ele foi derrotado. Jesus morreu, ressuscitou, foi lá no inferno, pisou na cabeça dele, acabou. Mas sabe qual é o nosso maior adversário? Não é o diabo. O meu maior adversário, ele tem o meu rosto, ele tem o meu sobrenome. O meu maior adversário é o meu ego, são as minhas vontades. E a gente canta assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vi um vídeo desses na internet, um cara fazendo selfie de vídeo, foi campeã essa. Fazendo selfie cantando assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu falei, tá de brincadeira, né? A minha glória é fazer, e fazendo cara pro vídeo, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. E o cara fazendo uma selfie de vídeo. E o cara se adorando, né? Em espírito e verdade. Sabe? Bendito seja meu nome, louvado seja eu entre todos, né? Ah, não, querido, mas eu sou humilde, eu sou humilde. Deixa eu falar algo para você. Deus não quer música bem feita. Deus não quer uma oração bem feita, não. Até porque nesse exato momento tem corais espetaculares no céu, cantando perfeitamente para o Senhor. Então, por mais que a gente ensaie, irmão, treina, ensaia 2, 3, 4, estuda, por mais que você se torne um PhD nas Escrituras, que passa a sua vida toda em oração, nós não vamos conseguir ter uma vida de oração como os serafins têm no céu, não dá. Por mais que a gente ensaie, a gente não vai cantar tão bonito como aqueles corais no céu. Não dá. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Antes de qualquer talento, Ele quer a sua vida. Antes de qualquer coisa, há um lugar especial no céu preparado para mim e para você. E a gente quer conquistar tantas coisas, né? Eu ainda não sou pai, quero ser pai. Quero terminar minha pós, que eu estou fazendo, minha esposa quer fazer um mestrado. E você tem seus sonhos, talvez você queira uma casa própria, enfim, nada disso é pecado. Mas parece que a gente se esqueceu que o maior tempo da nossa vida não será aqui. Que a gente viva muito, que viva 100 anos aqui. O que é 100 anos para uma eternidade? O que é 100 anos para toda a eternidade? Não é nada. Por isso, queridos, acima de qualquer sonho pessoal, que nós possamos buscar uma restauração do nosso espírito, para que no dia que a trombeta tocar, a gente possa se encontrar com o nosso Pai no céu. Eu queria, como eu falei com vocês, uma mensagem muito rápida, que a hora já está chegando no limite. Mas eu poderia terminar essa mensagem de várias formas. Eu poderia estar pregando uma mensagem talvez tão dura como essa aqui, mas de uma forma um pouquinho mais emocionante, para você glorificar mais, para você celebrar mais, para você exaltar mais ao Senhor. Só que eu aprendi, queridos, que as maiores transformações que Deus faz nas nossas vidas
às vezes acontecem no silêncio, porque quando estamos em silêncio, nós conseguimos verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Então, eu vou fazer um apelo aqui. Vou fazer um apelo. Queria pedir, Gabriela, para assumir o teclado, por favor. O piano digital. Perdão, né? Teclado, né? Piano digital. E esse apelo é extremamente simples. E eu não quero convidar pessoas aqui que queiram receber uma vitória da parte de Deus, porque senão vai dar briga aqui na frente, né? Deixa eu chegar primeiro, a primeira é minha. Quem está precisando de um milagre? Eu já estou aqui, né? Ganhei, cheguei primeiro, né? Mas não, esse apelo não é para você que precisa de uma bênção, não. É um apelo de confronto. É um apelo de autoanálise. É um apelo de olhar para dentro de si, se observar e analisar verdadeiramente se estamos de fato na presença de Deus ou se achamos que estamos. Eu perguntei no início, quantas pessoas você poderia trazer para cá, porque precisam de Jesus, e talvez nós que estamos aqui dentro, é que estamos precisando de Jesus. Stefano, mas eu sou crente há tanto tempo. Eu também era. E eu quero te confortar num princípio aqui. Se na hora que eu pedir para que alguém venha aqui na frente, se não vier ninguém, eu não vou ficar triste, porque isso não vai abalar minha fé ou vai acrescentar alguma coisa. Não. Mas eu posso te garantir algo da parte de Deus, que talvez você vai se sentir incomodado, até constrangido, em reconhecer que precisa ser transformado em alguma área, mas no momento que você sair do seu lugar, o Espírito Santo vai te dar um abraço e vai te trazer aqui, e já mudando a sua vida. Eu sei que dá vontade de desistir muitas vezes, sabe? Stefano, aqui na igreja é fácil a gente adorar, porque está todo mundo aqui no mesmo propósito, mas você não conhece a minha casa, então, às vezes é meu pai que tem que mudar, e ele precisa mudar mesmo, ele precisa mudar, mas a Bíblia diz que aquilo que você quiser que vos façam, façais vós também. Então a transformação que você espera no seu pai, ela vai vir da sua mudança. Stefano, mas eu tenho um pecado calcificado, eu tenho um pecado escondido e ninguém sabe. Será que Deus vai deixar de me amar? Muito pelo contrário. O pai conhecia os 2 filhos e o amor dele não mudou por nenhum daqueles filhos. A única coisa que Deus quer de mim e de você é um desejo de mudança. E quando a gente coloca o nosso coração diante da presença do Senhor, Ele faz o resto. Ele é quem transforma. Aquela mudança que você espera na sua casa, tome um passo de fé nessa noite e venha buscar em você, e que o Espírito Santo te transformando também vai tocar na vida daquelas pessoas que estão lá na sua casa. Nosso irmão leu na leitura introdutória aqui, Atos capítulo 16. Aqueles homens amigos estavam cantando e orando juntos ao Senhor. E o que aconteceu? Eles foram libertos, mas não só eles, todas as pessoas que estavam ao redor deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Provavelmente na hora que eles estavam orando e cantando, alguns falavam assim: cala a boca, você está atrapalhando o meu sono, já é quase meia-noite, vai dormir, tem ninguém te ouvindo não, ninguém vai te atender, você está me incomodando, fica quieto. Só que aquela adoração em conjunto, aquela entrega tão poderosa, foi tão poderosa, que até quem não acreditava também foi liberto.
Então, nem que seja para você atingir alguém que não está aqui, mas eu quero te convidar a se entregar para o Senhor nessa noite. Não é um apelo de salvação, não é isso. Mas se existe algo dentro de você que precisa ser transformado, restaurado, regenerado, eu quero te pedir para que você venha rapidinho aqui na frente, para que eu possa orar por você. Tá? Sabe o que é mais bonito, queridos? Vocês que estão aqui na frente, sabe o que é mais bonito? Talvez você não faça ideia do que significou você sair do seu lugar. Talvez você não faça ideia. Eu sei. Sabe o que eu sei? Porque eu já estive num lugar talvez muito pior que o seu. Eu fui muito mais errado do que você. Eu enganei muito mais do que você. Mas a graça de Deus mudou tanto a minha vida, transformou tanto a minha vida, que se eu pudesse eu te balançava e te falava assim: você está tomando de verdade a melhor decisão da sua vida. Essa noite é uma noite especial, e você vai se lembrar dessa noite, porque ela realmente será um divisor de águas na sua vida, amém?